depois de 4 anos no rádio, agora está migrando para a televisão. Esse é o nosso primeiro programa para a TVC. Agradecemos a TVC pelo espaço que está sendo aberto para o programa Ori. E, como todo bom começo, falando de ancestralidade, convidamos aqui o Ogé Rundeji para falar sobre esse tema especificamente. O Papo Cabeça de hoje é com a Rundeji, meu irmão, Ogé Deí, do terreiro de Babá Olocutum de Taparica, Mobá Xangô, do terreiro Ojuobá Agudô, do Rio de Janeiro, Raiz Opô Afonjá, para falar sobre esse assunto tão entusiasmático, tão importante para a nossa religião. Rundeji, qual é a função de um Ogé? Bom, o Ogé não é nada mais, nada menos que um sacerdote de um culto à ancestralidade. Todo mundo fala, o Ogé é o cultuador de Iku, da morte. Não. Iku é um orixá que ele toca a pessoa se desliga e volta para o mundo dos ancestrais, que é o mundo verdadeiro. O Ogé, ele cultua vida após a morte. Sim, então não é um sacerdote de Iku, é um sacerdote do ancestral. Do ancestral. Do morto. Não, da vida após a morte. O morto é o corpo. Perfeito. Que você o Ará morre. Volta à terra, a grande mãe, que é aquela coisa que a gente sabe que é a única mãe que abre a vagina para receber seu filho novamente. Então dali o espírito vai para o Orum e nós cultuamos aquele espírito que fica vivo no Orum. Essa é a função do Ogé, sacerdote do culto aos ancestrais. Qual é a diferença entre o culto Lessé Orixá e Lessé Ibalé? O culto, diferença de Lessé Orixá, também é um culto de ancestralidade, porque o Orixá também vem ser ancestral. E o culto a Lessé Egum, geralmente, é um culto mais familiar. Por exemplo, você tem um ancestral da sua família, que era de Orixá, e que ele veio a falecer. Então, dentro da sua família tem Ogés, pessoas que cultuam essa ancestralidade, e ele vem depois novamente à terra para salvar e falar com seus descendentes. Ele vem através de quê? São preparadas roupas para que ele volte. Essas roupas são preparadas através costuradas. Quem costura essas roupas são os Ogés. Roupas rituais, não roupas do cotidiano. Não, roupas ritualísticas, que ali é uma função de ele poder ser visto na terra através daquela roupa. Então, ele vem e o mais importante que as pessoas têm que entender, o ancestral ele é tão forte na vida das pessoas, tão forte, porque na realidade tudo está ligado à ancestralidade. O que é? A ancestralidade vem dizendo o que você foi, o que você é e o que você será. Você mencionou que o culto dos ancestrais é um culto familiar. Familiar. Toda família precisa cultuar o seu ancestral? Toda família tem necessidade de cultuar o seu ancestral. Mas o Essá... É um ancestral seu família. Sim, mas ele pode ser também de uma família espiritual, não só família biológica? Pode ser família espiritual. Família espiritual, ele é cultuado dentro do Ileibalé, Ileiboco, dentro dos terreiros de Candomblé. Que é um espaço reservado mesmo no terreiro Lessé Orixá. Que é obrigado a ter. Tem que ter um espaço chamado Ileiboco, a casa da morada dos mortos, dos ancestrais. O que acontece? Quando você tem um ancestral, seu família, ele pode morar na sua casa. É curioso porque na África eles tinham a prática de enterrar os seus mortos dentro da sua casa, num quarto, né? Não só isso, a maior vitória, a maior glória para um nigeriano que cultua no culto de ancestrais, ele enterrar o seu ancestral na soleira da sua porta, na entrada da sua casa. Isso para eles... Isso ainda se pratica, não? Pratica-se, ainda se pratica. Mesmo com o crescimento do islamismo, ainda se pratica, porque isso é uma coisa cultural. Não é uma coisa litúrgica, e sim cultural. E isso é a grande diferença. Mas, Ogé, qual é o conceito de Egum? Egum é espírito. Babá Egum, pai ancestral. Essá, espírito ancestral proveniente de orixá ou família, que se chama Essá Araibata, aquele ancestral seu de família, de sua carne. De sua carne. Isso. Então, sua descendência direta, ascendência direta. Ascendência direta.
O que acontece? O que se mistificou muito é que se criou muitas lendas. O culto de Egum ficou dividido na Baía de Todos os Santos, em Salvador e Orixá, na ilha de Taparica e Egum, é a morte. Totalmente errado. Existe todo um acompanhamento. Existe uma coisa muito importante que é culto de Lesse Egum e Lesse Orixá são paralelos. Existem trocentos outros cultos atrelados à ancestralidade. Porque as pessoas acham que a ancestralidade é só cultuar babá, e não é. O culto ancestral é uma grão de areia no pleno deserto do Saara, numa grande praia. Existem vários cultos ancestrais. Existe Musso. Musso é um culto ancestral. Babá Egum é um culto ancestral. Iá é um culto ancestral. Agê é um culto ancestral. Geledé é um culto ancestral ligado à parte feminina. Porque culto, vamos explicar uma coisa, a ancestralidade ela vem pelo lado masculino, o lado do homem. O homem é o procriador, a mulher é receptora e genitora. A parte ancestral vem do homem. O homem que define o sexo, o homem que define a ancestralidade. Então, hoje, todo mundo já conhece, existe um exame chamado espermograma, que eles têm toda a sua descendência genética na cabeça de um esperma. Então, para o candomblé, para o culto Lesse Orixá, isso já é bem antigo. Então, a ciência está comprovando aquilo que a tradição e a cultura africana já faziam. E a cultura do culto Lesse Egum já se fazia há milhares de anos. Tanto é o culto de Egum, é tão qual velho o culto Lesse Orixá. Quantos mil anos, mais ou menos? Tem como precisar? Olha, vamos dizer assim, não vou ser leviano em falar, mas acredito que mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil anos. A Igreja Católica completa algo em torno de 2 mil anos, só para ter um comparativo. 2013 anos, né, na era de Cristo. Porque existe o berço da humanidade é África. Segundo a cultura iorubá, o berço da humanidade é em Abeokuta, onde se diz a pedra rachada, que ela tem um formato de uma vagina, que é onde saiu todo o povo iorubá. Então, o que acontece? Se você não cultuar o seu ancestral, como é que você pode saber o que você é? Então, é uma coisa que é muito mais forte do que você próprio. Interessante, só para a gente abrir a mente em relação a isso, outras culturas orientais, como a cultura japonesa, por exemplo, cultuam os ancestrais com esse mesmo propósito. Sim. Reverenciar aqueles que vieram antes, agradecer aqueles... Se você está vivo é porque aqueles ancestrais existiram. Os romanos também faziam isso. Os gregos também faziam isso. Também se fazia isso. Tanto é que o japonês ele tem um altar dentro da casa dele, onde ele deposita comida, café da manhã, fruta, ele vai lá e conversa. E no culto de babá, esse ancestral ele vem à terra novamente, através dessas roupas, e ele vem acertar casamento, ele vem falar que um problema está errado, vem brigar com a família que está tendo desavenças. Porque existe hierarquia dentro do culto de Egum. Pois bem, nós temos vários ancestrais. Sim. Certo? Dependendo da sua família e de orixá. Falando de família consanguínea, temos vários ancestrais. Sim. Como é que se escolhe qual desses ancestrais será assentado, será cultuado? Vem através de jogo. O jogo é que vai decidir qual é o ancestral que vai ser assentado. Até porque, Márcio, você é uma pessoa ariana, de olhos claros. O que você está fazendo numa religião de Deus? Eu sou preto claro. Sou preto desbotado. Eu também, olha aqui, ó. Somos pretos desbotados. O que nós estamos fazendo aqui? Não existe raça ariana, raça pura no Brasil. Não existe. Se você está aqui, é porque um ancestral seu, lá atrás, pertencia. Você é um cara, olha aqui, ó. Vamos lá no seu narizinho, batatinha. Então, nós temos traços de negro. É impossível o brasileiro... o Brasil... Os antropólogos hoje também já admitem que não existe raça. O conceito de raça caiu cientificamente. O que vem acontecer com isso? A pessoa dentro do culto de orixá, de ancestral, quando ele vai casar, ele vai saber no casamento, que a gente casa dentro do culto da liturgia iorubana, você casa a cabeça da pessoa com aquela outra, para saber se ela vai ser boa, se ela vai ser isso, aquilo outro. E o ancestral... ele vai dizer, ele vai abençoar, ele vai falar, ele vai trazer boas
promessas, ele vai trazer bons acontecimentos para a família, prosperidade, tudo que tem. No outro dia a pessoa falou para mim, o povo vai para o culto de babá com a curiosidade. É verdade. Querendo saber o que inequívoco, tem né? debaixo da roupa e tudo mais. Debaixo da roupa de babá, Márcio, existe tudo aquilo que você quer. Existem coisas boas, alegria, saúde, paz, felicidade, tranquilidade, como também pode existir coisas negativas. Essa negatividade, quem vai despertar é você mesmo. A curiosidade das pessoas por não saber aquilo que está acontecendo, porque a crítica destrutiva, ela não é nada mais nada menos que serve para esconder a sua incapacidade de conhecer. Certo. Agora, qual a relação que o Essá tem com o terreiro, ou passa a ter com o terreiro à medida em que ele é assentado naquele espaço físico? Tudo. Se você vai colocar um aialu, você tem que prestar conta. Se você vai fazer uma obrigação, você tem que prestar conta. Você tem que ir lá e falar com os seus ancestrais que você está fazendo uma obrigação. Por quê? Porque você é a representação daquele ancestral aqui, dentro da parte de Lesse Orixá. Você herdou uma genética espiritual dele. Ele passou axé para você. Ele foi fundador de um axé. Então, quando você descende daquela raiz, você tem que ir naquela raiz para chegar lá e dizer assim, olha, eu vou fazer uma obrigação, aqui é fulano de tal. Olha, meu pai, minha mãe, está aqui fulano de tal que acabou de fazer a obrigação. Olhe por ele, porque você tem essa obrigação de prestar conta e satisfação. O que é o Ipadê? A palavra encontro. Encontro. Você está convidando os seus ancestrais para participar daquela festa naquele dia. E no ritual do Ipadê são reverenciados Exu, Exu é o elo os de Essais, ligamento, o Exu é o elo de ligamento, Iá, que ele vai ao Orum, ao Aie, né? Do Aie ao Orum, o grande mensageiro. grande mensageiro, para poder chegar lá e dizer assim, olha, estão sendo convidados vocês todos para a festa de fulano de tal, na casa de fulano, que é isso assim, assim, assado. É um dos rituais mais importantes do Candomblé. Né? Forte, porque ali você convida seus ancestrais, as Iás, e Gungun, informando que vai ser uma festa. Sim, é muito importante a gente esclarecer que dentro do mesmo espaço físico do terreiro de Candomblé, do barracão de Candomblé, existe um departamento, vamos chamar assim, um espaço físico menor, chamado Ilê Iboacu, a casa de morada dos mortos, onde são assentados, reverenciados os nossos ancestrais. Isso. Muito bem. Aí você diz que esses ancestrais, esses Essais, devem ser reverenciados, devem receber satisfação daquilo que é feito no terreiro. Tudo. Até que ponto essa satisfação ao Essá não se confunde com a satisfação que a gente dá ao próprio Orixá? Existe uma concepção que as pessoas hoje estão começando a descobrir com a entrada dos africanos no Brasil. Egum é Orixá, Orixá é Egum. Então, se você vai... As pessoas ficam assim, Orixá, 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 Orixá. Orixá quer culto, ele quer ser cultuado. As pessoas hoje têm que entender que não é só o Orixá que te dá caminho. A sua ancestralidade também lhe dá caminho. Qual é o seu primeiro Orixá ancestral individual? É seu Ori. Em que proporção? Até que ponto o Essá pode ajudar? Até que ponto o Orixá pode ajudar? Até que ponto o Ori influencia no destino, no Odu da pessoa? O Ori influencia em tudo. É o Ori que te acorda, é o Ori que faz você levantar, é o Ori que faz você acordar, trabalhar, pensar. É o Ori que te traz prosperidade. O Orixá... Ori, cabeça. Isso. Porque quando as pessoas falam Ori, existe uma coisa diferente. O que é Ori, o que é Ori Num. Aquilo que está dentro da sua cabeça, que vem ser a energia da sua massa cinzenta. O que é Ori Odê, cabeça, Ori é que é a cabeça crânio. Que saiu. Porque quando você nasce, o Ori, quando você sai da vagina da sua mãe, o Ori que aponta primeiro é o Ori Odê, essa cabeça. O Ori Num é aquilo que está energia dentro... A nossa essência. A nossa essência. Energia. Porque você sabe que a última coisa a morrer são os nossos neurônios. Né? O nosso neurônio leva 24 horas para morrer. Então o que acontece? Energia pura energia. E energia, ela se propaga, ela se espalha, ela não termina. Energia nenhuma termina. Ela vai propagando, propagando, propagando. E o que acontece? Com ancestralidade é a mesma coisa. A ancestralidade é uma forma que você assenta ele, que é representação igual o Ibá de Orixá na Terra,
Aonde que na hora você invoca e ali você vai ter aquela energia daquela sua ancestralidade. O que você vai fazer? O que ele influi? Ele influi em tudo. Às vezes tem uma pessoa que está com um problema e não é o orixá que vai resolver, é um ancestral. Por quê? Porque o caminho dele é a ancestralidade que resolve. Não é o orixá. O orixá tem limitações também. Que tipo de limitação? Tem limitações, por exemplo, você é iniciado do mesmo orixá que o meu. Mas pode ser outro orixá que ele te dá caminho e não o seu Jagum. Certo, acontece. Isso acontece muito. Com muita frequência. Muita frequência. De repente é Ogum. Ou às vezes, desculpa te interromper, irmão, às vezes o sujeito é iniciado por um determinado orixá e o axé dele, a casa dele, pertence a outro. Pessoa. É muito Quem comum. faz você babalorixá, vamos dizer que seja Oxum, que não é um É muito comum. Muito comum. E isso, hoje em dia, as pessoas estão começando a ver isso com uma mais facilidade. O que vem acontecer? O orixá, ele tem influência porque o Eledá, ou seja, o que é o Eledá? O guardião da sua cabeça quando você nasce. Ponto. Ancestralidade é mais forte do que o orixá? No aspecto ancestral, no aspecto congênito, com certeza Claro que é. Porque você não é nada mais nada menos que uma reencarnação do seu ancestral. Porque você só reencarna dentro da cultura iorubá, na sua própria família. Seria correto dizer que o Essá é um ancestral mais próximo de nós? Com certeza. E o orixá é um ancestral Essá, também? Assá e Batã. Da sua família é o mais próximo de você. O orixá também é um ancestral, só que mais distante. Não é distante. É que ele é como se fosse distante cronologicamente. Isso, mas vamos colocar que ele seria um anjo da guarda dentro de uma conversa mais fácil para a pessoa entender. Nós somos também descendentes dos nossos orixás. orixás. Porque também você tem o seguinte, você é de orixá, né? Mas você, vamos falar assim para as pessoas poderem entender, para não criar uma situação. Ou você é de orixá, mas é ancestral que vai fazer alguma coisa para você. Ou Iá que vai fazer uma coisa para você. Ou Musso vai fazer alguma coisa por você. Não é aquele o seu orixá que vai fazer. Certo. Então as pessoas começam a cultuar só orixá, mas esquecem de outras situações, outras energias, outros orixás que acabam se complementando e se fundindo uma coisa com a outra. Guardadas as devidas proporções, para facilitar o entendimento, a compreensão. Uma sociedade comum, na sociedade dos vivos, nós temos os amigos, os padrinhos, os parentes, os pais, os tios. Em determinado momento... Tudo uma forma, contexto que se junta. Tudo se junta. Numa comunidade, num grau de amizade. Tudo se alista de em determinados momentos, diante de um problema, é o seu padrinho que te socorre. Sim. Às vezes você vai recorrer ao seu primo, às vezes você conversa com seu pai. Nem não toma o lugar do outro. É seu pai e sua mãe que vai resolver o seu problema. Ninguém toma o lugar de ninguém. Mas são amizades ou formas de amizade que se complementam. O momento é que aquela energia que vai salvar você. É um momento que aquela energia que vai propiciar a você a sua felicidade. É naquele momento que aquela energia vai te dar o caminho, porque o orixá não se mete em certas situações. E só homem pode cultuar Essá? Família não. Família, qualquer pessoa qualquer pode um cultuar. pode, sem problema. Agora, ser Ogé é só homem, porque é um culto masculino. Agora, culto a Geledé, que é um culto ancestral feminino, né? É uma energia aglutinada. Quem dá comida é um culto feminino, mas quem dá comida a Geledé é um homem. Mas a sacerdotisa é mulher. A sacerdotisa é mulher. É muito legal. O equilíbrio. É muito legal, com certeza. A gente esclarecer e minimizar a fantasia que as pessoas fazem em relação ao culto do ancestral. Muito. Principalmente quando dentro do espaço do barracão, o espaço geográfico do barracão, se cultua o Essá, o Egum. Sim. Egum não é Gasparzinho, não é fantasminha camarada que vai sair arrastando corrente. Nada disso, nada disso. As pessoas deveriam o culto de ancestral, um culto de uma festa de babá, com os olhos da fé. A fé é uma coisa abalada. Eu não tenho fé, eu tenho convicção. A convicção não se abala em nada. Você pode chegar ali e dizer, ô João, seu filho acabou de falecer. Eu vou entender que meu filho faleceu e vou pedir aos meus ancestrais, aos meus orixás, que dê caminho a meu filho. Quando que um Egum, ou seja, o espírito de um morto, está preparado para ser cultuado?
Isso é só através de jogos e quando se faz a obrigação, presta atenção, estou falando de orixá, de pessoas de Essá, de Axé. Aí você, no Axexê, você começa a preparar aquele espírito através de liturgias para poder se fazer, com um determinado tempo, assentar ele na forma de Essá, Lesse Orixá. Família, você pode assentar ele no momento que o jogo determina, que há a necessidade. Geralmente, quando você assenta um Essá de família, é uma pessoa que já morreu já há alguns anos, pode ser uma avó, uma bisavó, uma Então, avó, isso normalmente não acontece repentinamente. Não. Morreu hoje, assenta a semana que vem. Não é assim, não. Existem também doutrinas, porque o espírito, ele tem que passar por processos evolutivos, porque o Orune é dividido em 9 partes, dependendo da situação. Uma coisa que no outro dia a gente estava conversando e houve um problema muito grande, é que as pessoas estão falando sobre o suicida. Se o suicida tem ou não direito a um Axexê? Tem, porque é um problema de Ori. Então, para que ele não venha lá na frente, depois reencarnar novamente o suicida, se faz obrigações para ele poder fazer isso. Arrondegi, quanto tempo demora para o espírito de um morto, para um Egum, poder vir a ser cultuado como um ancestral? Você está falando sobre família ou sobre orixá? Não, sobre orixá não, estou falando o ancestral familiar. Familiar. Isso o jogo que decide. Agora, já na parte de orixá, ele tem uns anos para ser cumprido. Geralmente são 7 anos. 7 anos. Isso, para ele ser assentado. Mas para ser cultuado pode ser a partir de 1 ano. Perfeito. Agora você veja bem, é importante a gente esclarecer o seguinte: o Essá, aquele que é cultuado como ancestral daquele clã ou daquela comunidade espiritual, ele tem uma importância, ele exerce uma importância para aquele agrupamento de pessoas. Até que ponto o Essá, ele se fixa dentro do terreiro? Ele mora dentro do terreiro? Mora, claro. Ele tem um espaço físico dele, onde são oferecidos, faz as oferendas e tudo mais. E ele tem também o espaço que ele tem dentro da própria sociedade. Ele não é limitado. Aquela história de que o Egum assentado toma conta do terreiro, espanta os inimigos, como é que funciona isso no culto? Olha, na realidade é o seguinte, o ancestral dentro da sua casa, ele não tem essa, vamos dizer, essa função de ser o guerreiro, o espantador, não. Ele tem a função de proteger e se uma coisa negativa vier, ele vem para proteger. Ponto. Para isso nós temos Exu, temos Ogum, que são os orixás diretamente ligados à rua, Obaluaê, que são orixás ligados diretamente à rua. O ancestral, ele vem por esse lado de complementar essa situação. Ele toma conta, vamos falar assim, ao fundo do terreiro. Aquela parte de trás do terreiro é onde o ancestral habita maior. Não importa que ele venha na frente, acordar uma pessoa, falar com você à noite. Eu acho que é interessante a gente criar sempre um paralelo. Sim. Você veja só, existem algumas famílias, não necessariamente famílias religiosas, mas agrupamentos familiares onde é nítida a posição do matriarcado de determinada pessoa. Com certeza. Aquela mulher, aquela avó, que aglutina em torno dela os seus netos, os seus bisnetos. O italiano é muito forte nisso. Né? Existem aqueles patriarcados também, aquele que faz questão, a família está unida em torno dessa pessoa. Essa figura une a família. De repente essa pessoa passa deste plano para o outro e a família desintegra. Isso. Essa é uma característica do Essá? O ancestral é para isso. Unir, deixar sempre unida a família. Então, quando você tem a cultura... Aquele que impõe aquelas questões, aquele balizamento moral, ético, os princípios da família. Se o filho tiver com problema, ele pode vir à terra e falar com aquela pessoa que está com problema. Chamar a atenção. Então, as pessoas têm que entender o que é ser um ancestral. É um antecessor seu, é que você deve respeito. No culto ancestral, no culto ao Essá, o Essá incorpora? Em que sentido? Incorpora fisicamente. Ele monta no médium? Não. Ele só se comunica através do jogo. Através de jogo. Existem energias com uma pessoa
pessoa que recebe orixá, qualquer coisa a pessoa pode se manifestar. Ponto. Não se pode confundir essa com o espírito de Umbanda, né? Como o Preto Velho. Mas o Preto Velho, o Exu, o Caboclo também não são eguns? Outra doutrina. Tá, mas também não são eguns? Conceitualmente? Conceitualmente, claro. É Morreu Egum. Morreu Egum. Então, quando aquela pessoa, aquela energia se manifesta em uma pessoa, é porque o ori dela já está doutrinado para que aquela energia seja manifestada. E o ori se abre para que aquilo aconteça. Senão não acontece. O ori do Elegum. Do Elegum. Daquele que é montado pelo orixá. Da pessoa que recebe essa energia e se um médium que se manifesta com aquela energia. Um Essá, a energia é diferente. A doutrina e a cultura é diferente. Você, para conversar com o Essá, você pode conversar através de Ubi, Urubô. Sempre através do oráculo. Do oráculo. Agora, isso não impede que ele seja a energia dele, seja muito forte, a pessoa sinta. Mas a manifestação... Não se dá. Não se dá nesse sentido. Entendeu? Você pode sentir a energia, mas é muito difícil a pessoa ter uma manifestação espiritual do seu bisavô que morreu. Isso se acontece dentro do kardecismo. A Umbanda, que tem muito a ver com Kardec. Então, eu estou recebendo o anjo da guarda, estou isso, aquilo outro. A doutrina e o ori sugestivo, e ele se acomoda àquela doutrina. No culto Leste Orixá é totalmente diferente. Você mencionou que dentro da cultura, da tradição iorubá, existem 9 espaços siderais. 9 céus. 9 uruns. 9 uruns. 9 céus, 9 céus. Sendo que um deles é a própria Terra, sim, porque é uma das fases do ciclo evolutivo. Isso. Existem 4 acima, isso, e 4 abaixo. Isso. Os Essais ocupam qual desses espaços? Geralmente, eles estão no Urum Aláfia, que é o Urum que você se encontra. O pleno. O pleno. Mas também ele pode estar no Urum Apadi, no negativo. No negativo. No Urum Burucu. Por quê? O que ele fez aqui? Porque é uma pessoa que em vida foi ruim, que ele vai deixar de ser seu ancestral? É DNA, não tem como. Agora, cultuar é uma outra situação. Aí deixa para depois. Aí se esse está no Orumburucu, deixa ele por lá, dá uma satisfaçãozinha para ele. Deixa ele por lá, deixa de longe. Ele saia do Burucu e Arrudegi, obrigado pela sua participação. Prazer é todo nosso. Um abraço, então. Nós vamos voltar com esse tema, ancestralidade, no próximo programa, só que os ancestrais orixás. Profeta emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle ngazo zonke maye izazi zivele empumalanga kumemeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle ngazo zonke maye izazi zivele empumalanga zabaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle ngazo zonke maye izazi zivele empumalanga abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle ngazo zonke maye izazi zivele empumalanga
abaprofeti mandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisalele